Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo, o Menino White aqui. E no vídeo de hoje eu vou trazer a parte 2 do V-Clan Collection, né, do review de V-Clan Collection que eu tinha feito, né, que eu fiz em duas partes, né, da parte 1 e agora eu vou fazer a parte 2, tá? Curta, compartilha, se inscreva no canal, vamos chegar a meta de 150 inscritos, vamos continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso que é o Card Fight Vanguard para vocês, beleza? Bom, aqui nós vamos falar sobre a segunda leva de clãs que nós tivemos na V-Clan Collection Volume 2. E vamos começar aqui por ordem com Angel Fighter, tá? De Angel Fighter é aquele mesmo esquema, né? 7 cartas por clã, né? 3 cartas novas e a Real Guardian, né? Então vamos começar aqui com a Propense Celestial Ramiel, tá? O efeito dessa Ramiel, ela tem um alto no Vanguard. Quando essa unit ataca, você paga Soul Blast 1 e faz um Counter Charge. E você estando todas as suas Real Guards de mesmo nome face up na sua Damage Zone, tá? Se você tem duas ou mais unidades em stand, você compra uma carta. E todas as suas Real Guards ganham mais 5.000 até o final do turno, tá? Então esse é o primeiro efeito dela, né? Ou seja, você vai trabalhar com stands na sua Rear, tá? Quando ela atacar, pelo número de cópias, tá? Então você vai mandar as cópias para sua Damage Zone e vai fazer esse esquema de stand com Power, tá? O segundo efeito dela tem um alto no Vanguard e Real Guard. No início da sua raid fase, se na sua Damage Zone tem 4 ou mais cartas, você manda a carta do topo do seu deck para sua Damage Zone, escolhe uma carta da sua Damage Zone e coloca na sua mão. Se essa unidade está na Real Guard, você manda essa unidade para sua Soul, tá? Então é aquele mesmo esquema, né, igual tinha na Gera, né, que você vai trocando, vai dando rescue, né, nas cartas, vai mandando carta para Damage Zone, vai pegando carta para sua mão, tá? Se ela está na Real Guard e você ativando esse efeito, ela vai para sua Soul. Bem interessante aí o efeito dessa unit Grade 3 de Angel Fighter, tá? Vamos continuar aqui. A Grade 2 de Angel Fighter foi a Cadle Celestial Sariel, tá? O efeito da Sariel, ela tem um alto, tá? Quando essa unit é colocada no Vanguard de Real Guard, você paga Counter Blast 1, Soul Blast 1, procura no seu deck por uma normal unit, coloca na sua Damage Zone e embaralha o seu deck. Você escolhe uma carta da sua Damage Zone e você faz um heal, né? Você cura uma carta. Então você vai substituir, você vai trazer uma carta do seu deck para damage e vai curar uma. Então ela combina muito bem até com a Garveil mesmo, tá? Porque você tem aquele esquema de você ficar colocando as cartas na damage zone, trazendo para sua mão. Você pode fazer muitos combos aí com ela também, tá? A Grade 1 de Angel Fighter foi a Spine Celestial Lofiel, tá? O efeito da Lofiel, ela tem um alto quando essa unit Raid Upon, né? Você escolhe uma carta na damage zone e você troca com uma carta da sua mão, tá? Então é bem interessante também esse esquema que você fica trocando, né, com essa habilidade. Tem um segundo efeito. Quando a sua unit é colocada na Rear Guard da sua mão, você pode pagar Counter Blast 1, você binda essa unit, né, você escolhe a carta topo do seu deck, coloca na sua Damage Zone. No final do seu turno, escolhe uma carta da Damage Zone e adiciona a sua mão, tá? Então é muito legal porque você faz +2 com essa carta, trazendo uma carta da Drop e da Damage para sua mão, tá? Bem legal aí. E nós temos a nossa Real Guardian, né? A Transcendência de Vayner Cassiel, tá? Mesmo efeito de Real Guardian, mas eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês por alto, tá? Por cima, tá? As Real Guardians vieram com 15 mil shield, né? De escudo. Real normal, efeito de trigger dá 10.000 e 10.000 de ataque, tá? Então o efeito de todas as Real Guardians, tá? Todas vieram com esse mesmo efeito padrão. Quando a sua unit é colocada na Guard Circle da sua mão e você não deu raid grade 3 ou maior, durante essa batalha você pode ativar um dos seguintes efeitos. No primeiro efeito, você escolhe um dos seus Vanguards para ganhar mais 10.000 até o final do turno. O segundo efeito dela, você escolhe uma unit do oponente e tira crítico -2 dele da unit até o final da batalha. Ela tem um terceiro efeito, tá? Quando a sua unit é colocada na Rear Guard da sua mão e você não tem cartas, na Damage Zone, no caso 0 cards, você coloca a carta do topo do seu deck na sua Damage Zone. Porém, se for um trigger não vai contar porque não é um damage trigger, tá? Você pega a carta do topo do seu deck e coloca na Damage Zone, tá bom? Então, agora vamos para os nossos reprints, né? Deixa aí na tela para vocês. Vamos seguir aqui com o Shadow Paladin, tá? Shadow Paladin, né, nós tivemos o Revenge Raging Farm Dragon, viu? Muito bonito ele, tá?
Um efeito bem interessante, bem parecido com o clássico, tá bom? E vamos para o efeito dele, tá? Ele tem um alto quando a sua unidade é colocada no Vanguard e você tem 4 ou mais cartas da sua Damage Zone, você pode pagar Counter Blast 1, procurar no seu deck por uma grade 2 ou menor de nome Revenger e dar call para ela para campo e embaralhar o seu deck, tá? Então você pode escolher tanto grade 2, grade 1 Revenger, trazer do seu deck, trazendo a temática de Revenger de volta aí para o formato da VR, tá bom? Ele tem um segundo alto no Vanguard. No final da batalha que a sua unidade atacou, você pode retirar 3 Real Guards Revenger do seu campo. Você escolhe uma grade 3 de nome Revenger da sua mão, da raid e standa, tá? Fazendo aquele efeito de Persona Raid, tá bom? Superior Persona Raid que antes trazia do seu deck, agora você pode trazer da sua mão, tá? Como ele não especifica que pode ser ele mesmo, você pode trazer outro Revenger para a mesa, como o Mordored Phantom, tá? Porque ele também é Revenger, e outras cartas de Revenger que forem surgindo aí com o formato, tá? Vamos seguir aqui. De grade 2 nós tivemos a Dark Clock Revenger Tartur, tá? Outra unidade clássica também de Shadow Paladin. O efeito da Tartur, ela tem um alto quando a sua unidade é colocada no Vanguard Real Guard da sua mão. Você pode pagar Soul Blast 1, procurar no seu deck por um grade 1 ou menor, tá? Que tenha Revenger no nome, dar call para Real Guard e embaralhar o seu deck. No final do turno você retira a unidade que você chamou, tá? Então o combo ela traz uma carta para você poder fazer o efeito do Raging Forming de forma mais fácil, tá bom? Trazendo ela, tá? E até pelo mesmo efeito do Revenger, né? Que você vai fazer mais um plus e vai poder montar para ativar o efeito dele mais fácil, tá bom? Vamos seguindo aqui pro grade 1 que veio de Shadow Paladin, Dark Armor Revenger Reinal, tá? O efeito do Reinal tem um alto no Vanguard e Rear Guard. Quando a sua unidade ataca e o ataque que ela boostou dá hit, né? No Vanguard. Ou quando ele ataca também, tá? Pode ser ele atacando ou boostando. Você olha 3 cartas topo do seu deck, procura por um Revenger, revela, adiciona a sua mão no fundo do seu deck em qualquer ordem, tá? Então, ou seja, ele não embaralha o deck. Você pode pegar as cartas, você vai olhar 3 e trazer um Revenger. As outras 2 você coloca no fundo do seu deck, tá? Ele tem um segundo alto. Quando a sua unidade é retirada por efeito de carta, você pode pagar Soul Blast 1, escolher uma Real Guard do oponente e ele retira a unidade, tá? Aquele mesmo efeito de Shadow Paladin, onde o oponente escolhe uma carta e retira, viu? Muito legal, muito bacana ele aí, tá bom? E nós temos aqui a nossa Real Guardian da lista, né? Que é o Astral Chain Dragon, tá? Bem bonitão, ele mesmo efeito, tá? Então, pra vocês aí, bem bonitão ele. E vamos seguir aqui com os reprints, tá? Vamos seguir aqui agora no Bush Flame Liberator Prominence Core, né? Grade 3 de Gold Paladin. Clássico aí também, tá? Que veio na época da Legion. Bem bacana ele aí, bem bonito. E bem forte também, tá? Bom, o efeito do Prominence, ele tem um action no Vanguard. Uma vez por turno você pode jogar Counter Blast 1, retirar uma Real Guard. E você vai olhar 4 cartas do topo do seu deck, escolher até 2 unidades e dar call delas para RC e coloca o resto no fundo do seu deck em qualquer ordem, tá? Se você tem o Blush Flame Liberator Percival na sua Soul, você pode chamar as 4 ao invés de 2, tá? Então aquele clássico efeito da Legion, né, que você chamava campo, ganhava power e crítico, tá? Só que ele pede o Percival na Soul, fazendo uma interação muito boa combando com os dois, tá? Então você vai rodar tanto o Percival e o Prominence na sua lista, tá bom? Muito legal o efeito dele, tá? Ele tem um segundo alto, tá? Quando uma Real Guard é colocada no campo, essa unidade e a unidade vão ganhar mais 3.000 até o final do turno. Se você tem um Watch Liberator Arglovale e o oponente está no grade 3 ou maior, o crítico original dessa carta se torna 2, tá? Então também ele comba com a duplinha, né? O Percival e o Arglovale, né? Que você vai chamar a campo, vai buffar, né, o ataque das suas cartas dele mesmo e trazendo o Arglovale e o crítico original dele se torna 2, tá? Então muito bacana, dá um plus bacana para campo, tá? Combando com as duas cartas, bem legal aí também o efeito do Prominence Core, tá? Vamos seguir aqui, tá? Com Liberator Royalty Fallon, tá? O efeito do Fallon, ele tem um contínuo na Real Guard durante o seu turno. Quando uma Real Guard é colocada no deck durante esse turno, essa unidade ganha mais 5.000. Ou seja, é um efeito contínuo durante o seu turno, tá? Então você vai trazer uma carta, ele vai ganhar 5.000 e vai estar batendo 14 aí no turno durante o seu turno
proporcionando um power a mais, tá? Então se ele está no Axel 1, ele vai bater 24, se ele está no Axel 2, ele vai bater 19. Né? Aí você vai ver qual que é a melhor estratégia de Axel que você vai usar para bater no adversário, tá bom? Ele tem um segundo efeito, tá? Quando o ataque dessa unit dá hit, tá? No Vanguard e Rearguard, você olha a carta topo do seu deck e dá call para campo, tá? Bem legal aí também o efeito do Falo. Bom, vamos seguindo aqui para grade 1 da lista, tá? É o Fast Chase Liberator Josephus, tá? Outra unit clássica aí de Gold Paladin, tá bom? Ele tem um efeito quando essa unit quando uma unit é Raid Open, né? Você pode olhar o carta topo do seu deck e dar call para ela para campo, tá bom? Bem legal o efeito dele, tá? Ou seja, sempre quando uma unit entrar por cima dele, ele vai chamar uma, tá bom? Ele tem um segundo efeito, tá? Quando essa unit é colocada na rearguarda do seu deck, você tem dois custos, tá? Você pode pagar seu Blast 1 e fazer um Counter Charge. Se você pagar mais um seu Blast 1, você compra uma carta. Então a ideia da lista é você jogar com cartas que consigam fazer uma soul considerável para você conseguir ativar o efeito do Josephus 2 vezes, tá? Muito bacana ele aí. E aqui a gente tem a nossa Rearguard, que é o Clarity Wing Dragon, tá bom? Bonitão ele também, tá? Mesmo efeito, mesmo efeito, tá? De Rearguard em grade 3. Vamos seguir para os reprints. Bom, seguindo aqui, tá? Agora a gente tá no Batama, tá bom? No Batama nós temos o Sword Scent of Invincibility da Erosão, tá? O efeito da Erosão, ele tem um alto no Vanguard. Quando essa unit ataca o Vanguard, você pode pagar contra Blast 1, seu Blast 1, escolher uma Rearguard do oponente e retorna para a mão dele até o final da batalha. Você retornando, essa unit ganha 5.000 e drive mais 1. Se o oponente Vanguard dele está no grade 3 ou maior, você vai escolher uma ou menos Rearguards e essa unit vai ganhar mais 10.000 e crítico mais 1, tá? Então você vai manter esse combo de voltar cartas do campo do adversário para a mão dele e aumentar o power e o crítico do seu campo, tá? E o drive também, bem bacana o efeito dele, tá? Ele tem um segundo alto no Vanguard, quando uma normal unit do oponente é colocada na Rearguard, durante esse turno o oponente tem 4 ou mais cartas na mão, o oponente escolhe uma carta da mão e descarta, tá? Então, obrigando o oponente também a descartar cartas da mão. Bem interessante o efeito dele, tá? Lembrando que no Batama é Protect, tá? Então você vai ganhar recursos retirando recursos do oponente. Bem legal aí o efeito dele, tá? Vamos seguir aqui com o Master Swordman of Suscetive Victory Rosan, tá? Grid 2 da lista, tá? Ele tem um alto no Vanguard e Rearguard. Quando a sua unit ataca o Vanguard, o oponente escolhe uma Rearguard dele e retorna para a mão. Se o oponente está no grade 2 ou maior, essa unit ganha mais 10.000 até o final da batalha, tá? Então ele volta uma carta para a mão do adversário e ganha poder. Bem bacana também o efeito dele, tá? E aqui nós temos o Martial Arts of Laceration Rosan, tá? Grade 1 da lista. E ele tem o seguinte efeito, tá? Ele tem um alto quando a sua unit é colocada no Vanguard, você olha 7 cartas topo do seu deck, procura por um grade 2 ou maior Rosan com o nome, tá? Adiciona a sua mão e embaralha o seu deck, tá? Clássico efeito de buscador aí para os Rosan, tanto grade 2 e grade 3, tá? Ele tem um segundo efeito na Rearguard, então ao final da batalha que essa unit atacou ou bustou, você escolhe uma Rearguard do oponente e ele retorna para a mão, tá? Bem bacana aí o efeito dele, tá? Vamos seguir aqui para nossa Rearguard, tá? Que é o Shura State Dragon Mumio Congo, tá? Bem bonito também a arte dele. E vamos seguir aqui para os reprints. Vamos agora para a Taticasa, tá? Taticasa nós temos Ancient Dragon Spinodover, tá? Bem bonitão ele também. Vamos para o efeito dele, tá? Ele tem um alto quando a sua unit ataca, está no Vanguard, ou quando uma unit é Raid Open nela, tá? Uma unit entra por cima. Você pode pagar Counter Blast 1, retira 2 Rearguards. Você ganha um Imaginary Gift Axel, tá? Dá um draw adicional. Você escolhe uma carta da sua mão e dá call no RC, tá? Você vai escolher duas unidades e elas vão ganhar mais 5.000 até o final do turno. Então ele dá um plus bem interessante no campo, porque você vai dar um draw adicional pelo Axel e vai dar um draw adicional pelo efeito dele mesmo, te proporcionando 2 draws a mais o draw do Axel que você faz quando você der raid nele, tá? Então muito interessante, proporcionando, gerando muita defesa na mão, tá?
Isso é muito interessante no formato atual hoje da V Premium, tá bom? Ele tem um segundo efeito, tá? Uma vez por turno. Se no seu drive check é revelado um Trigger Unit, você coloca a carta do topo do seu deck e pode colocar em uma equipe Gauge nesta unit, tá? Então bem interessante aí o efeito dele, tá? Bem forte, bem bacana, deu um bom up para cá de casa, tá bom? Vamos seguindo aqui o grid 2 da lista, tá? Um Saint Dragon Dino Cloud, tá? O efeito dele tem um alto no Vanguard e Rearguard. Quando o Sonic ataca, você pode para Soul Blast 1 e tirar uma Rearguard. Até o final da batalha, o Sonic ganha mais 10.000 e 5.000 para cada equipe Gauge, tá? Então, ou seja, ele dá um plus muito bom para ele mesmo, tá? Proporcionando aí dar um ataque bem considerável no seu turno. E ele tem um segundo alto uma vez por turno na Rearguard, tá? Se no seu drive check é revelado um trigger, você coloca a carta topo do seu deck no equipe Gauge. Então é bom porque você vai aproveitar o trigger, né? Que vai ser checado e vai mandar esse mesmo trigger para os seus Gauges, tá? Bem interessante aí essa nova forma, né, de você fazer Gauges, né? Porque você aproveita o trigger e faz pro Gauge. Bem bacana o efeito deles também, tá? Vamos seguir aqui com o Ancient Dragon Iguanogord, tá? Efeito dele tem um alto. Quando essa carta é equipada com a equipe Gauge, você pode reduzir o custo de Counter Blast 1, tá? Para cada equipe Gauge. Quando a Sonic é retirado da Rearguard por efeito, tá? Você pode pagar Counter Blast 1 e dar call em uma Open Hero em Rest, tá? Ou seja, se você tiver equipe Gauge, né, você vai praticamente trazer essa carta de graça. Então ele é usado para recurso de retirar, aí você vai dar call dele mesmo para campo. E pode fazer isso mais de uma vez, tá? Então bem interessante também o efeito dele, é bom para reaproveitar os seus recursos, tá? Então vamos seguir aqui para Rearguard, né? O Indomitable Dragon Tenacitops, tá? E bonita a arte dele também, né? Mais um dos Triceratops aí da lista de Tatikaze. E vamos seguir para os reprints aqui. Agora vamos para a Nova Grappler, tá? Nova Grappler nós temos a clássica Legend de Riser, tá? Com Ultra Riser Mega Flare, tá? E bem interessante também ele tem um alto no Vanguard até o final da batalha, que é uma Rearguard com Riser atacou, tá? Você pode para Counter Blast 2, restaurar essa unit e standar a unit até o final do turno, tá? Então vai possibilitar múltiplos ataques aí, restando o seu Vanguard, tá? Ele tem um segundo efeito até o final da batalha que essa unit atacou. E você não tem front row Rearguards em stand, tá? Você pode pagar Counter Blast 1, escolher uma grade 2 com Riser no nome, enviar para a sua Soul e dar raid stand dessa carta até o final do turno. Você pode escolher um grade 3 de Riser no nome da sua Soul e dar raid em stand, tá? Então, ou seja, você vai bater com ele, tá? Vai pagar o custo e vai fazer um superior raid da sua Soul. Bem interessante ele também, tá? Você pode trazer qualquer outro Riser da Soul e continuar fazendo os combos com esse efeito, tá? Bem legal aí o efeito dele. Vamos seguir aqui para a grid 2 da lista, que é o Ultimate Riser Dual Flare, tá? O efeito do Dual Flare, ele tem um contínuo Vanguard e Rearguard durante o seu turno. Se você não tem Rearguards na sua front em stand, ele ganha mais 3.000 para cada grade que o seu oponente está, né, no Vanguard. Ou seja, se ele tiver no grid 3, ele vai ganhar 369, vai ganhar 9.000. Interessante o efeito dele, que ele dá um bom up aí para você poder estar atacando no seu adversário. Ele tem um segundo alto, tá, na Rearguard. Até o final da batalha que essa unit atacou, você pode enviar ele para Soul, escolher um Vanguard e ganhar mais 5.000 até o final do turno. Se você não tem cartas na sua Damage Zone, você ainda faz o Counter Charge, tá? Bem legal aí, bem bacana esse combinho de raids, fazendo múltiplos ataques aí, como sempre, e dando stand. Muito legal mesmo esse combo de Nova Grappler, tá? Vamos seguir aqui para o grid 1 da lista, tá? Que é o Raptori Riser, tá? O efeito dele tem um alto quando essa unit é colocada no Vanguard e você tem um Blatter Riser na sua Soul, você pode dar call dele na sua Rearguard, tá? Bem legal aí também esse efeito. Ele tem um segundo act na Rearguard uma vez por turno, você pode jogar Counter Blast 1, escolher uma Rearguard e enviar para sua Soul, procurando seu deck por uma carta de Riser no nome, tá? De grade mais 1, coloca na sua Soul por esse custo e dá call no RC na Rearguard e embaralha o seu deck. Bem interessante aí também o efeito dessa carta, tá? Vamos seguir aqui para o Rearguard da lista, né? O Steel Fist Furial Dragon, tá?
Bem bonitão ele aí. E os reprints de Nova Grapple. Vamos seguir aqui para Link Joker, né? Com Star Vader Infinite Zero Dragon. Veio bem bonita a arte dele, tá? Vamos seguir aqui com o alto quando a Sanity é colocado no Vanguard, ou quando o Munich raid por cima dela, né? Que é o famoso raid Yukon. Você pode jogar Counter Blast 1, descartar uma carta da sua mão, escolher uma Real Guard do oponente e loca ela, tá? Se na sua damage zone tem 4 cartas ou mais, você vai escolher uma unidade da front da back do oponente ao invés de só uma, ou seja, você vai dar lock em uma, se você tiver com 4 você vai locar 2 do adversário, tá? No segundo contínuo, tá? Vanguard e Real Guard, durante o seu turno você ganha mais 5.000 para cada unidade do oponente que está locada, tá? Então se ele tiver 2 ele vai ganhar 10, se tiver 3 ele vai ganhar 15, então vai proporcionar aí tapas muito altos na mesa com ele, tá? Na Real Guard ou no Vanguard mesmo, tá? Vamos continuar aqui para Star Vader Colony Maker, tá? Efeito da Colony Maker. Quando a Sanity é colocado no Vanguard de Real Guard, você pode pegar seu Blast 1, descartar uma carta da sua mão. Você vai olhar 5 cartas do topo do seu deck, procurar por um Star Vader no nome e dar call para ele na Real Guard em Rest, tá? Você vai embaralhar o resto no seu deck. Escolhe uma carta locada do oponente, dá call e standa. Bem interessante é o efeito dela, porque você vai poder combar com o Star Vader, né? Com o Chaos Breaker Dragon, né? Porque você vai poder estar fazendo um plus aí no campo do adversário para poder ativar o efeito dele de deslocar, né? Então bem legal o efeito dela também, tá? Vamos seguir aqui com o Prison Star Vader Paladin, tá? O efeito dele, quando o Munich raid por cima dele, você vai dar call dessa carta na Real Guard, tá? Então bem interessante. Ele tem um segundo efeito. Quando o nicho do oponente é deslocado, né? Você vai para Counter Blast 1, retira seu nicho. O oponente vai locar a carta topo do deck. Vai trazer uma Open Real Guard locada, tá? Então bem interessante, porque quando o oponente deslocar, você obrigatoriamente faz ele locar mais uma, tá? Bem parecido com o clássico, porém o clássico dava aquele efeito de Omega Lock, tá? E esse proporciona mais um lock, dificultando o campo do adversário, né? Trazendo mais cartas bloqueadas aí, impedindo ele de jogar. Vamos seguir aqui, tá? Com Oblivion Quasar Dragon, tá? Que é o Real Guardian da lista. E agora os reprints. Bom, vamos seguir aqui com Dark Regulars, tá? Com Blade Wing Rage, tá? Efeito do Rage, ele tem um action no Vanguard. Se na sua Soul tem 10 ou menos cartas, você vai pagar sua Blast 1, escolhe uma carta da sua Soul e bind ela face down, tá? Ele tem um segundo count na Real Guard. Ele vai ganhar efeitos, né, dependendo do número de cartas que você tem bind ela face down, tá? Se tiver 5 ou mais, a Sonic ganha mais 5.000. Isso conta durante o turno do oponente também, tá? Então é 5.000 contínuo, então ele vai ficar 17. Se você tiver 7 ou mais durante o seu turno, ele vai ganhar 10.000 e drive mais 1. Se você tiver 10 ou mais durante esse turno, a Sonic ganha 10.000 e crítico mais 2, tá? Então ele vai bater muito forte durante todo o turno, você conseguindo fazer esse efeito de bindar as 10 cartas bindadas face down. Veio diferenciado, porque geralmente o Dark Regulars ele trabalha com cartas na Soul. No caso do Rage você vai trabalhar com cartas na Bind, né? Então bem interessante o efeito dele também, tá? Ele tem um segundo alto no Vanguard, tá? Quando a Sonic ataca e você tem 15 ou mais cartas na sua Bind Zone, né? Viradas para baixo, você escolhe o Vanguard do oponente e ele toma 2 de dano, tá? Então, além de todos os efeitos dele, ele ainda obrigatoriamente dá 2 de dano no Vanguard do adversário, podendo aí, dependendo, até ganhar o jogo com esse efeito, tá? Bem legal aí o efeito dele também, tá bom? Vamos seguir aqui com a grid 2 da lista, a Blazing Forest Side, tá? O efeito dela, ela tem um alto. Quando a Sonic é colocada no Vanguard de Real Guard, você pode jogar Counter Blast 1, escolhe 2 triggers da sua mão e coloca eles na sua Soul e dá draw para cada uma que você colocou na sua Soul, tá? O interessante aí, proporcionando aí aumentando as defesas na sua mão e aumentando a sua Soul também, tá? Vamos seguir aqui com a Bestial Squeezer, tá? O efeito da Squeezer, ela tem um alto. Quando a Sonic é colocada na Real Guard, você pode escolher uma normal da sua Drop Zone e voltar para o fundo do seu deck. Você vai fazer Soul Charge 1 ativando esse efeito, tá?
Ela tem um segundo efeito, tá? Ela tem um Act na Drop Zone. Você pode dar bind nessa unit, escolher uma Rearguard e escolher uma de seus Rearguards e mandar para sua Soul, tá? Então, como ela se bind, ela ajuda no custo do Rage, tá? Para você poder ativar os 15 dele bindadas e fazer todos os efeitos, tá? De 10 a 15 no caso. E vamos para a Real Guardian da lista, tá? Que é a Cuticle Defender Flávia, tá? Bem bonita ela aí também. Vamos para os reprints. Seguir aqui para a Gear Chronicle, tá? De Gear Chronicle nós tivemos o Interdimensional Dragon Chronos Command Dragon, tá? Primeiro stride aí de Gear Chronicle, tá? Bem interessante ele. Clássica unit também de Gear. Ele veio com o seguinte efeito, tá? Ele tem um alto, quando sua unit colocada no Vanguard, você pode pagar contra Blast 1, Soul Blast 1 e descartar uma carta da sua mão. Você vai escolher todas as suas Real Guards e retornar para o fundo do seu deck em qualquer ordem, tá? Fazendo isso, você vai olhar 5 cartas do topo do seu deck, pelo número de cartas que você voltou para esse efeito, e dar call nelas na Real Guard, tá? E embaralhar o seu deck. Então, bem interessante porque ele entra remontando o campo, né? E aí você vai poder ativar os efeitos, tá? De acordo com as cartas que você trouxe. Ele tem um segundo alto no Vanguard. Quando o ataque dessa unit dá hit no Vanguard do oponente, o oponente vai escolher todas as Rearguards dele e voltar para o fundo do deck dele, tá? Então, é bem interessante o efeito dele, bem bonito. E vamos seguir aqui, tá? O grade 2 da lista veio o Stank Knight Kadebon, tá? Ele tem o seguinte efeito, ele tem um alto na Real Guard, tá? Até o final da batalha que essa unit atacou, você pode pagar contra Blast 1. Mas nessa unit você vai escolher uma Real Guard de ambos os players, tá? E colocar no fundo do deck. Se for uma grade 2 ou maior, a carta, tá? Que você voltou por esse efeito, você vai escolher uma normal unit de grade -1, tá? Da sua drop e adicionar a sua mão, tá? Se foi um grade 1 ou menor que voltou por esse efeito, você pode comprar uma carta e fazer um counter charge, tá? Então bem legal porque ele trabalha em cima do grade que você voltar, tá? Tanto do turno do oponente ou do seu turno, te proporcionando aí um bom efeito de combo, né, para você fazer durante o seu turno, tá? Vamos seguir aqui para grade 1 da lista, tá? Que é Stennis Cara GG, tá? Efeito da GG. Quando essa energia descarta da sua mão, durante esse turno você pode dar call dela na Real Guard em Rest, tá? Bem parecida com o efeito do Chrono Touch aí, né? Ela tem um segundo alto, tá? Quando um grade 3 ou maior Vanguard ataca, você pode jogar seu Blast 1, retirar essa unit, comprar uma carta, escolher um de seus Vanguards para ganhar mais 5.000. Bem interessante também o efeito dela, tá? Vamos seguir aqui para o Real Guard da lista, né? O Time Taking Dragon, tá? Bem bonito ele, mesmo efeito de Real Guard. Vamos seguir aqui para os reprints de Gear Chronicle. Bom, galera, vamos seguindo aqui com o Granblue, tá? De Granblue, nós tivemos o Young Pirate Noble Pinot Noir, tá? Que é aquela Legion, né, que teve de Granblue. Deu bem bonita a arte dele, tá? Ele tem um contínuo no Vanguard durante o seu turno. Todas as suas unidades da sua front, tá? Vão ganhar mais 5.000 cada 3 triggers units na sua drop, tá? Então, quanto mais triggers você tiver na sua drop zone, você vai aumentando o poder da sua front, tá? Ele tem um segundo efeito que é uma vez por turno, tá? Se você tem uma Pirate Rebelle Pinot Blank, tá? Colocada se você fez call dela, né, na sua Real Guard durante esse turno, você pode pagar Soul Blast 1, descartar 2 cartas do topo do seu deck e ativar todos os triggers que forem revelados por esse efeito, tá? Então você consegue ativar os triggers Milano, né, contando mais a sua checagem de triggers. Viu bem bacana aí o efeito dele, tá? Viu bem efetivo. Vamos seguir aqui, né, com a Pirate Belle Pinot Blanc, tá? Que aí vai formar par com ele, né, naquela Legion de Granblue. Ela tem um alto na Drop Zone. Quando o seu Vanguard é um Young Pirate Noble Pinot Noir, tá? No caso, quando ele ataca, você pode jogar Counter Blast 1, retirar uma Rearguard, comprar uma carta e dar call desta carta da sua drop na sua front, tá? Ou seja, na sua linha de frente do seu campo.
Então muito interessante o efeito dela, porque ela te proporciona um draw e te dá um ataque a mais durante o seu turno, tá? Ela tem um segundo efeito, tá? Ela tem um contínuo na Real Guard, no Guard Circle, que ela não pode ser atacada, tá? E ela ganha mais 5.000 de shield, tá? E de power. Então ela ganha 5.000 de shield a cada 3 triggers na sua drop, tá? Então os dois combam em conjunto, tá? Com os triggers na sua drop zone. De grade 1 veio a Cia Strong Banshee, tá? Mais uma Banshee aí pra lista. Ela tem um alto. Quando a Sonite é colocada no Vanguard, você procura até por uma carta do seu deck, descarta ela e embaralha o seu deck. Ou seja, você vai mandar uma carta do seu deck, tá? Ou seja, você vai buscar uma carta do seu deck, tá? E vai enviar para sua drop zone com esse efeito aí, tá bom? Então muito interessante também, porque vai enviando, né, cartas do seu deck para sua drop zone, que é o que o Granblue faz nesse rush de efeitos de você ficar mandando coisas para sua drop, tá? Ela tem um segundo alto, no final da batalha que a Sonite atacou ou boostou, tá? Você pode descartar 2 cartas do topo do seu deck. Se uma ou mais foram triggers, você retira essa unit e compra uma carta. Muito interessante o efeito dela também, tá? De Real Guardian nós temos a Ser Crush Banshee, tá? Mais uma Banshee aí para combar nos combos de Banshee da lista, tá? Mesmo efeito de Real Guardian. E vamos para os reprints de Granblue. Bom, vamos seguir aqui com Gretinator, tá? De Gretinator nós tivemos o Honorário Professor Chatnoir, tá? É bem bacana aí a arte dele. Ele tem o seguinte efeito, ele tem um alto no Vanguard e Real Guard uma vez por turno. Quando a sua unit ataca, você pode jogar Counter Blast 1, comprar uma carta, descartar a carta do topo do seu deck e ativar um dos efeitos dependendo do que a carta for, né? Se for Normal Unit ou Trigger Unit. Se for Normal Unit, você vai escolher 2 de suas Real Guards para ganhar mais 5 até o final do turno. E no final do turno você vai retirar essas units que ganharam o poder, tá? E se for um Trigger, você escolhe uma Real Guard até o final do turno. Ela pode atacar da sua back ganhando mais 5.000 de power, tá? E também é retirada no final do turno. Então muito interessante aí também o efeito dele, tá? Lembrando que ele pode combar com a Isabelle, porque a Isabelle você consegue ativar os 2 efeitos Mila nas cartas, tanto se for Trigger ou Normal Unit. Então vai dar um bom up aí pro seu campo. Muito interessante ele também, tá? O grade 2 da lista nós temos o Compass Lion, tá bom? Ele tem um alto no Vanguard e Real Guard, até o final do turno você escolhe uma Real Guard e retira, tá? Esse efeito é obrigatório. Ele tem esse efeito por conta que ele tem 13.000 de poder, tá? Então como você consegue fazer ataques muito altos aí com o seu Gretinator, ele tem esse requisito para você poder estar utilizando essa carta, tá? Seguindo aqui para a grade 1 da lista, nós temos a Tapping Cat, tá? O efeito dessa carta ela tem um alto quando a unit é retirada por efeito, tá? Ou descartada do seu deck, você pode pagar seu Blast 1 e ativar um dos seguintes efeitos, tá? Você pode comprar uma carta ou escolher uma Real Guard para ganhar mais 5 até o final do turno. Muito interessante aí também, bem efetivo aí nos combos de descarte do deck, tá? De Real Guard nós tivemos o Gifted Dragon AX Layla, tá? O mesmo efeito de Real Guard, é bem bonita a arte dele aí. Vamos para os reprints de Gretinator. Bom, e vamos aqui para o último clã, tá? Dessas duas boxes aí de reveal, tá? Lembrando que eu dividi em 2 partes, que é o Neo Nectar com os Musketeer, tá? Bom, aqui nós tivemos de grade 3 a Licorice Musketeer Vera, tá? Unit clássica também aí de Neo Nectar na Era da Legion, tá? Ela tem um efeito, ela tem um act, tá? Uma vez por turno você pode jogar Counter Blast 1, retirar 2 Real Guards. Você escolhe 2 Real Guards da sua drop, coloca no fundo do seu deck em qualquer ordem. Você vai olhar 5 cartas do topo do seu deck, escolher 2 unidades dessas cartas que você olhou e trazer elas para campo, tá? Embaralhar o seu deck. Se você der o call de 2 Musketeers, ela ganha drive mais 1 até o final do turno. Muito interessante, muito forte aí o efeito dela também, tá? Proporcionando você ficar voltando cartas da sua drop zone e montando o campo com ela ganhando drive. Bem bacana aí o efeito dela, tá? Ela tem um segundo efeito, tá? Que é um contínuo se o oponente está no grade 3 ou maior e você tem um Licorice Musketeer Saul, tá? Na sua linha de frente, né? Na sua front row. Todas as suas unidades da sua linha de frente vão ganhar powers para os triggers que você ativar.
Então muito interessante aí também, porque você vai buscar os triggers fazendo múltiplos drives, né? E aumentando toda a sua linha de frente. Então se você tirar um crítico, sua linha de frente toda vai ganhar o power e o crítico. Então bem legal e bem agressivo aí o efeito dela, tá? Seguindo aqui para a Legion dela, né? Que é o Lycoris Musketeer Saul, tá? Ele tem um alto, tá? Quando essa unidade é colocada no Vanguard ou na Rearguard, seu Vanguard é um tem Musketeer no nome. Você pode pagar seu Blast 1, retirar uma Rearguard, olhar 3 cartas topo do seu deck, procurar por uma unidade da Cal para ela na Rearguard, tá? Você coloca o resto no fundo do deck em qualquer ordem. Se você deu o call de um trigger, né? Por esse efeito você pode pagar Counter Blast 1 e ativar os efeitos daquele trigger. Então muito interessante aí também, tá? Porque você vai fazer esse combo de ficar ativando os triggers e batendo forte com seu linha de frente, tá? De grade 1 veio o Water Lily Musketeer Root, tá? O efeito da Root, ela tem um alto. Quando essa unidade é colocada no Vanguard, você pode fazer call de um Plant Token na sua Rearguard, tá? Se o oponente está no grade 1 ou maior, você pode dar call de 2. Então isso é muito bom, porque facilita aí, porque você vai trazer token para retirar, para ficar fazendo recursos para os Musketeer, tá? Bem interessante aí esse efeito dela. E ela tem um segundo alto, tá? Quando essa unidade ou outra unidade é colocada na Rearguard do seu deck, você pode retirar essa unidade e dar no Counter Charge. Então ela ainda faz um recurso muito bacana aí para a lista de Musketeer, tá? E a última Real Guardian que veio na lista foi a King Shin Flower Maiden Fiorenza, tá? Também o mesmo efeito, tá? De Real Guardian. E essa foi a última Real Guardian dos clãs que vieram nessa leva da V-Clan Collection. E aqui os últimos reprints, tá? Veio bem bacana aí, bem interessante. Essas duas boxes aí, tanto da V-Clan Collection Volume 1 quanto da V-Clan Collection Volume 2. E já foi revelada aí, né, as próximas V-Clan Collections que vão ser lançadas, né? Que vão ser lançadas a partir do ano que vem com a temática de reverse, tá bom? Mais pra frente eu vou trazer um vídeo falando sobre essas coleções, que no caso seriam V-Clan Collection Volume 3 e Volume 4, tá bom? E lembrando que a temática dessas V-Clan Collections, tá? Não só essa, mas as próximas, porque serão 2 por ano, né? 2 suportes pro V-Premium por ano, terão essa temática de reverse, tá bom? Então muito interessante aí essa temática. Podem ter certeza que vão ter vídeos bem legais aí sobre essas cartas. E quando eu pegar esse suporte, sobre listas também para vocês aí no canal, beleza? Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Menino White ficando por aqui. Curta, compartilha, se inscreva no canal, tá? Vamos continuar trazendo conteúdo aí de Vanguard para vocês. E deixa nos comentários aí se vocês querem mais algum review sobre essas cartas, ou se vocês querem alguma coleção específica, tá bom? Que aí eu trago para vocês. Menino White ficando por aqui, agradeço a todos e stand up Vanguard.